Oiê! Hoje é dia de vídeo aqui no canal, eu espero que você esteja bem aí. E hoje, na aula de hoje, eu vou te ensinar a fazer essa bolsa térmica. É uma bolsa, de todas as que eu pesquisei, a mais fácil, com certeza você vai conseguir fazer. Claro que eu já vou deixar o molde em tamanho real aqui na descrição, como sempre, o e-book. Tem muita gente que fala, eu não consigo imprimir, e agora? Como é que eu vou fazer? Então, a gente tá fazendo também o e-book, tá? Eu deixei aqui pra você, e nesse e-book tem as medidas, então, o desenho todo certinho e a medida de cada partezinha, pra que você consiga reproduzir da melhor forma da sua casa. Claro que é o que a gente quer. E pra facilitar, lá na bio do meu Instagram, eu vou deixar disponível um link com todos os moldes em tamanho real e todos os e-books de todos os vídeos que eu fiz até agora, incluindo esse daqui. Então, se você quiser, corre lá, é super fácil entrar, baixar e vai logo, porque eu não sei até quando vai ficar lá, tá bom? Então, é mais uma oportunidade que você tem, um jeitinho bem fácil de conseguir todos os moldes e todas as medidas. Caso você ainda não tenha conseguido baixar, você seja uma dessas pessoas que ficam me perguntando, e agora? Gente, é tudo de graça, corre lá, é super simples, super fácil, vai lá. E se não conseguir, me chama lá que eu ainda te dou, tá bom? Então curte aí, comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula e se inscreve no canal pra você não perder mais nenhuma. Vamos pra aula! Então a gente vai começar o nosso corte aqui, como a gente tem dois materiais diferentes, duas estampas, né, dois tecidos. Essa daqui é a estampa que eu quero que fique na parte de cima, que é esse molde aqui, ó. Essa daqui é a parte do zíper, tá? E essa parte do recorte eu vou cortar duas vezes. Então eu já cortei a minha primeira parte aqui. Fala de novo. Então eu já cortei, ó, a minha primeira parte aqui e sobrou um pedacinho aqui, ó, de um dos lados, né? Como vocês puderem ver. Eu tirei esse pedacinho que daí a gente vai fazer o acabamento e o suporte da argola, tá bom? Da lateral. Então pode tirar esse pedacinho mesmo, já reserva lá, tá? E agora eu vou cortar a parte de baixo, o fundo e a alça, tá? Que daí eu escolhi esse tecido aqui. A gente tá com o desafio de usar o que a gente tem, então ele já tá bem recortado, mas ele serve pra essa finalização, deu todo certinho. E aí eu vou cortar aqui, ó, o fundo, e depois a alça eu já vou explicar como que a gente vai cortar. E aqui, ó, eu tenho uma parte maior, tá? Não sei se dá pra ver tudo aqui. E aí, quando é pra fazer a alça, a gente pode simplesmente fazer dobrando o próprio tecido, tá bom? Mas como esse tecido ele não é dublado, não é uma sarja, é um tecido de algodão simples, eu gosto de colocar uma alça já pronta dentro, porque daí ele fica muito mais firme, tá bom? E então, o ideal é que a gente use aí o tamanho aqui, ó, a medida da alça que eu tô usando, nesse caso aqui, ela é 3 centímetros, não dá pra ver aqui, mas ela é 3 centímetros, tá? E aí eu preciso 3 centímetros de um lado, 3 centímetros do outro, mais margem de costura de um lado e do outro. Então eu vou precisar de uma tira, tá bom? Do mesmo tamanho aqui, que é 3 centímetros por 80, de 8 centímetros. Então eu vou fazer duas tiras de tecido de 8 centímetros. E agora nós vamos ao corte da parte de dentro. Como essa daqui é uma bolsa térmica, então nós não vamos usar forro nela, nós vamos deixar esse material mesmo, até porque a limpeza é mais simples, mais fácil, caso caia algo, né, dentro da bolsa. Assim a gente não tem tanto problema, tá bom? E aí a gente vai cortar agora, olha gente, em tempos de quarentena, a gente se vira novamente como pode, né? Aqui eu peguei, não tinha o papel do tamanho, peguei esse papel aqui, mas dá pro gasto, gente.
Aí aqui eu tenho esse material. Pra quem gostaria de saber, isso é uma espuma PAC, tá bom? Pra quem já vai me perguntar, é uma espuma PAC, ó, com esse material metálico dos dois lados, com esse material de alumínio, né, térmico. Então, o molde da parte de dentro, ele é diferente, né, dos moldes da parte de fora, porque eles estão recortados. Esse daqui nada mais é do que a junção dos dois moldes, tá? E como ele vai ser um molde bem grande, a gente não precisa fazer costura nenhuma. Aqui tem a dobra do fundo, tá? Pro pessoal que gosta aí, quiser ver, eu já deixei aqui mais ou menos as medidas, ó, 54 centímetros, tá? 22, 12, 10. Vocês já conseguem ver também aí, se isso facilitar pra vocês. No entanto, lá no e-book, pra quem não consegue imprimir, tá tudo bem certinho, bem especificado. Você não vai precisar ficar correndo aí pra anotar ou ficar pausando aí o vídeo pra conseguir anotar. E aí a gente vai posicionar, aí eu vou riscar de um lado, ó. Vou colocar até o pezinho aqui. Gente, desculpa aí o barulho, se vocês estiverem ouvindo algum barulho. Nosso vizinho está em obras, ele está aproveitando o tempo livre dele para as obras. E risquei aqui a dobra também. Eu tô usando caneta, gente, pode até ser uma canetinha aí no caso, se vocês forem mais ousadas ainda, porque é bem difícil de enxergar, tá? Eu não vou fazer com canetinha, não, mas e giz, então, pior ainda, então por isso que eu tô fazendo de caneta, tá? No caso de você fazer um molde com dobra, igual eu tô fazendo aqui, você faz uma metade, vira o molde e espelha ele do outro lado, ok? Se você já quiser aproveitar o molde do e-book que eu vou dar lá, que tá disponível certinho, lá tem o molde aberto. E se você tiver uma cartolina bem grande e quiser fazer o molde aberto, né, um papel craft, vai facilitar ainda mais a sua vida aí. Então, essa peça, como a alça dela é inteirinha embutida, a gente vai começar pela alça, tá bom? Como eu falei antes, você pode só virar aqui, ó, virar as margens de costura pra dentro, passar, tudo mais, e já passar o pesponto e usar a alça desse jeito, ou você pode usar, como eu, uma alça por dentro. E aí eu faço da seguinte forma, ó, pego 1 centímetro aqui dessa alça, ó. Eu gosto dessa porque ela tem uma marcaçãozinha, não sei se dá pra ver. E aí me facilita aqui na hora de ter um guia pra costura. E 1 centímetro do tecido. E eu vou posicionar exatamente assim, ó. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar, né, algum medo aí, um alfinetinho. E aí eu vou passar um pesponto bem aqui, ó, uma costurinha bem aqui só pra unir essa parte do tecido com a alça. E aí a gente vai conseguir virar e no fim fazer um acabamento bem mais perfeito aqui do outro lado. Assim, ó, tá bom? Vamos fazer na prática, daí você vai entender certinho o que eu tô falando. Prontinho, ó. Eu costurei e ficou assim, ó, e o verso fica assim. Agora eu vou virar aqui, ó, virei uma vez. E vou virar por cima daquela costura que eu tinha feito. E aí, bem retinho, bem puxando, arrumando bem bonitinho, ó. Eu vou passar um pesponto primeiro nessa lateral. E por último, a gente vai virar o que sobrou aqui e pespontar. E vai ficar uma alça perfeita, perfeita. Prontinho, ó, já fiz o pesponto aqui, ó, como ela fica. Ela já fica bem bonita. E agora é só finalizar. E essa parte aqui, ó, que sobrou, eu vou virar pra dentro assim, ó, e vou passar o pesponto por cima, tá? Aqui ficam umas partes bem menores, eu vou ter um pouco mais de trabalho pra colocar pra dentro, não deixar nada
nada feio. Mas se você tiver essa dificuldade, se isso daqui for ser um grande empecilho para você conseguir terminar, ao invés de colocar 8 centímetros, por exemplo, ou 1 centímetro de margem de costura, você pode colocar 1,5 centímetros, tá bom? Não tem problema. Como vai ficar pra dentro, na verdade vai até te ajudar bastante. Mas vamos lá. Vamos ver o que a gente faz aqui. Ó, terminei aqui a alça, ó como ela fica. Dos dois lados. Se ficar alguma coisinha assim pra fora, depois é só tirar. E aí, agora é só fazer o outro lado. Então, com a alça pronta, próximo passo é a gente pegar essa parte aqui, ó, que é a estampada, tá bom? E a parte de baixo. Essa parte aqui é a parte que vai o zíper, tá? E essa daqui é a parte que a gente vai costurar na outra parte, né? Na parte do fundo, na parte lisa, né? E aí eu vou achar primeiro o meio, então eu dobro aqui, faço o pique. E vou medir, porque daí o ideal não, né? A gente já precisa colocar, posicionar e costurar a alça nesse ponto, antes de fazer todas as emendas. E aí, a partir do meu pique, ó, eu vou cortar, eu vou medir 6 centímetros para um lado e 6 centímetros para o outro lado. 6, 12. Que é onde eu vou posicionar as minhas alças. E vou posicionar o lado interno da alça, ó, no risco que eu fiz. Aí você pode prender aqui com um alfinete, sempre verificando se ela tá ok, tá? Se ela não tá torcida, porque se ela tiver torcida aí depois que a gente costurar, você costurar aí, vai ser bem difícil de tirar. E aí, ó, posicionar. Nosso vizinho não quer dar trégua, gente. Não quer mesmo. Assim como nós, ele quis aproveitar aí o tempo, né, a quarentena, pra fazer alguma coisa útil, legal aí. E aqui eu vou medir, ó, com uma régua, deu pra ver aqui, 11 centímetros pra cima, tá? 11 centímetros, que é onde vai acabar a costura da alça. A costura que a gente vai fazer pra fixar. E aí a gente vai fazer a seguinte costura. Começar daqui de baixo, aqui onde eu marquei, vou virar e vou pra baixo. E a mesma coisa. Aqui a alça costurada, ó, tá? Como ficou. E agora eu vou emendar aqui, eu vou costurar a minha parte de cima na parte do fundo. Peguei a parte do fundo. É exatamente o lado, né, do molde, que é exatamente essa medida aqui, né? Como é um molde meio quadradão, as medidas são parecidas, parece que, né, dá pra gente se confundir ali, então... Mas se observar, a gente consegue fazer certinho. Também fiz um pique aqui, ó, nos fundinhos, tá? E aí eu vou bater os piques aqui e vou passar uma costura e pespontar. É nesse ponto que você já pode colocar a sua etiquetinha. O ideal é que você faça aqui, ó, você dobre essa parte e já coloque a sua etiquetinha bem aqui, como eu vou fazer agora, tá bom? Então é nesse ponto, agora eu vou fazer o outro lado, que é exatamente igual, e aí a gente vai para a próxima etapa. Então, tudo pronto aqui, ó, a parte toda de fora pronta, a gente vai agora fazer a costura, vai juntar, né, a parte de fora com a parte de dentro térmica.
Eu não vou fazer martelacê, nem nenhum tipo de trabalho assim, porque eu acho que vai ficar sempre mais difícil. Uma opção é fazer na parte de baixo, recortar a manta, né, a espuma de dentro também. É uma opção, não tem problema, caso você queira. Mas eu não quis, não gosto, então a única coisa que eu vou fazer vai ser passar uma costurinha em volta de tudo isso aqui pra juntar tudo, né? Pra fixar a espuma na parte de fora. Então é isso que eu vou fazer agora. E pra fazer, o ideal é que esteja realmente bem alfinetadinho, porque é uma peça bem grande, ó. Né? Ela fica bem desajeitada, digamos assim, nessa etapa. Tá? Então, a minha dica é que alfinete tudo bem alfinetadinho, bem bonitinho, pra que ele fique bem fixado. Ó, gente, aqui, ó, tô mostrando pra vocês verem como ela é grande mesmo, tá? E aqui, ó, mais ou menos já a ideia dela ficando pronta, ó. Agora eu vou passar o pesponto em volta dela inteira pra fixar. Uma única dica que eu gostaria de dar, né, bem nessa etapa, é que tem gente que deve estar se perguntando, será que a minha máquina vai costurar, né, esse material? Gente, costura, não tem problema. A única dica, a gente talvez tenha que fazer um pouquinho mais de esforço e ir puxando ela aqui, ó, tá bom? Pra ela não ir travando muito, mas no geral ela costura tranquilamente. Inclusive em máquinas caseiras, tá? Não tem problema nenhum, ela costura assim. A única coisa que tem que, daí na máquina caseira, observar é que o material de fora também não seja tão grosso, tá bom? Pra não ficar uma coisa muito grossa, muito pesada pra máquina caseira. Mas as máquinas caseiras que costuram jeans e afins, também costura tranquilamente. Bem, agora que já tá tudo fixado, ó, tudo já dando a cara, né, da bolsa térmica, a gente vai colocar o zíper. E aí, eu vou colocar o zíper um pouco diferente. Geralmente eu faço embutido, com forro e tal, né? Aqui, como a gente não vai ter forro, eu vou fazer o zíper, eu vou fixar o zíper na peça e vou fazer um acabamento com viés. Aí você pode abusar e colocar um viés que você goste, estampadinho, de um jeito que fique um acabamento bonito, seu cliente vai gostar e vai ficar satisfeito com isso. Aí eu vou colocar um viés branco mesmo, mas fica a seu critério, que eu acho que na verdade combina mais aqui com a minha estampa. E aí eu vou colocar o branco. E aí, nesse caso, o ideal é sempre, o ideal mesmo é usar um zíper por metro ou um zíper que você possa cortar, tá bom? Tirar e colocar o carrinho, o cursor, tá? E aí, eu vou destacar os dois lados aqui. Separar esses aqui. Vou posicionar com os trilhos, ó, pro lado de dentro, assim, ó. Tá? Essa parte lisinha eu vou posicionar aqui, ó, paralela, né, com essa parte, com a borda da minha bolsa. Vou colocar um alfinete, zíper. Alfinete aqui. Só pra posicionar. Aqui a gente não tem o sanduíche, né, porque não temos o forro. Então, é só passar a costura direto aqui. E aí, depois disso, já passar um viés aqui do ladinho. E depois do viés, a gente vira e aí pesponta pra ele ficar rebatido pra baixo, tá? Daí na hora que o zíper for andar, né, a gente for abrir e fechar o zíper, a gente não vai ter nenhum tipo de problema aqui, ok? Vamos lá, ver na prática como é que é.
viro, ó, eu coloquei o viés e vou pespontar. Virei tudo pra baixo, assim, ó, e vou pespontar pela parte de cima. Esse pesponto, ele pode ser feito com o ponto bem aberto, um ponto número 5 da sua máquina, se for industrial, ou um ponto maior da sua máquina, porque daí fica bem bonito, né? O pesponto fica bem vistoso. Ele fica por dentro e por fora. Eu acabei não trocando de linha, né, pra gente facilitar aqui, mas se você for bem caprichosa, você ainda pode fazer com a linha da cor do viés, né? O ideal é que isso fique bem lindo para os nossos clientes. Vou fazer do outro lado agora. Beleza, agora com o zíper já pregado, já tudo pespontadinho, a gente vai fazer o acabamento do zíper. E aí fica a seu critério. Ah, eu quero fazer só com essa alça, o meu cliente quer só com essa alça. Daí você pode só fazer esse acabamento, não colocar argola. Ah, mas se você quiser colocar, como eu vou colocar, uma alça transversal, é nesse momento, ó, que a gente tem que já ver como que vai fazer para pôr argola. Se você não for usar argola, por exemplo, você pode fazer um acabamento com 3 centímetros, tá? Ele pega o zíper inteiro, fica mais bonito na minha concepção. Mas como eu tenho essa argolinha aqui, eu vou fazer ele com 2 centímetros apenas. Então, vou pegar, lembra que a gente cortou uma partezinha lá, avulsa, mas também tem lá no molde, lá no e-book, tem a medidinha certinha. É um quadradinho de 8 por 10 centímetros aqui, que eu tô usando. Eu vou dobrar no meio, tá? A parte de 10 centímetros, né? Vou dobrar uma vez no meio e o outro lado também, ó. Os dois vão se encontrar aqui no meio. Eu vou virar, ok? E aí, é só passar um pesponto de um lado e do outro. Só isso. Depois nós vamos colocar de argola e aí sim, fixar na peça. Então, ó, tá tudo bonitinho. Eu vou colocar o meu carrinho agora, já com o cursor aqui. Eu sempre gosto de pôr uma vez, né? Vou até o fim. Vejo se tá ok. Ó, fiz. Fechei. Tá tudo bonitinho, tudo, né? Tudo alinhado. Aí eu vou aqui de novo, volto. Não interessa que um zíper tenha ficado um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Isso não muda nada. É só saber colocar o zíper certinho. Coloquei o zíper, eu fechei aqui. Agora, nós vamos fechar essa parte aqui, ó. Tirar esse excesso, né, do zíper aqui de um lado e do outro. Aí, agora sim. O que eu disse antes é: não vou colocar a alça transversal. Então, você só vai posicionar dessa maneira e costurar dos dois lados. Quero colocar a alça transversal. Então, você vai pôr agora aqui a argola, dessa maneira, e costurar. Então agora a gente segue pra finalização. E aí eu vou virar essa peça aqui, ó. Ela é grande, parece bem desajeitada, mas por ser grande é mais tranquilo. Mantendo o zíper fechado, tá? Que é o desafio dessa parte aí. E aí eu vou posicionar aqui, ó, o fundo com a parte do zíper, tá? E nós vamos passar uma costura aqui, de um lado, do outro também, e o viés. E já vamos colocar o viés, a gente já vai aproveitar essa deixa.
Prontinho. Depois que eu terminei essa parte, ó, eu vou fazer assim. Tem essa parte aqui, ó, né? Esse quadrado. E esse quadrado que vai dar a profundidade da peça, né? Ó, e aí eu vou virar ele assim, ó. E vou unir. Vocês viram que aqui ficou retinho? Por isso que a importância de fazer um molde bem feito, de entender, ou de pegar já o molde e as descrições já no esquema com as medidas certas, tá? Pra você não sofrer, principalmente nessa hora. E aí, ó, ele ficou retinho, certinho, eu vou passar um pesponto. Lembrando que esse viés, ele sempre tem que estar pra baixo do zíper, ó. O zíper está aqui e ele vai ficar virado pra baixo, tá bom? Pra ficar um acabamento mais bonito e tudo mais. E aí eu vou fazer isso nos 4 cantos e também passar o viés. Nessa hora, é uma hora mais crítica, assim, porque são duas partes grossas, né? E de espuma, então tem um pouquinho de calma, assim, de cuidado nessa hora, vai puxando, não com muita força, mas vai ajudando que com certeza vai. Esse daqui foi o nosso resultado, o meu resultado, o seu aí com outras estampas, também vai ser muito legal, tenho certeza. Vou abrir aqui, é assim que ela fica, tá? Então é uma bolsa térmica que cabe bastante coisa, assim, pra gente não esquecer de nada mesmo. Aqui. Eu ainda gosto de usar esse modelo, às vezes amassadinho assim, ó. Se você tiver poucas coisas mais na parte de baixo, ó, ela ainda tem uma outra carinha, né, quando a gente consegue dar essa amassadinha. E o legal é que esse material, ele dá a própria estrutura, né, da peça inteira. Então, ó, se depois a gente for arrumando aqui, ó, ele já dá a estrutura inteira, tá, da peça. E aqui, ó, tá a nossa alça, minha alça aqui. E aí, como eu falei, o vídeo todo é super opcional. Eu coloquei aqui, ó, nas laterais. Se a pessoa quiser, o seu cliente, ou você quiser, você pode usar uma alça de ombro ou apenas essa alcinha aqui mesmo. Mas eu achei que ficou super cute, super linda e eu espero que você tenha gostado. Então, curte o vídeo aí se você gostou. Não se esqueça de se inscrever caso você não seja inscrito, tá bom? E até a próxima aula. Eu te ensino aqui